Oi, eu sou o Fernando Gomes, eu sou pesquisador do CEM, do Centro de Estudos das Metrópoles, e eu vou falar hoje sobre uma nota técnica, a nota técnica número 9, sobre priorizar o transporte ativo a pé na cidade de São Paulo. Essa nota técnica, ela trabalha analisando 3 instrumentos utilizados, na verdade, para orientar as políticas públicas para o transporte a pé na cidade de São Paulo, né? O Plano Diretor de 2014, o PLANMOB de 2015 e o Estatuto do Pedestre de 2017. Junto disso, a gente faz uma análise da atual situação da infraestrutura para o transporte a pé na cidade de São Paulo. E, por fim, a gente vai falar aquelas recomendações que o grupo de pesquisadores que assina essa nota técnica recomenda para as políticas públicas do transporte a pé na cidade de São Paulo. Então, dos 3 instrumentos, o Plano Diretor de 2014 foi o primeiro que priorizou o transporte a pé na cidade de São Paulo. Então, ele faz isso através de algumas recomendações, né? Entre elas, alguns exemplos, na nota técnica ele está mais especificado, mas tem o aumento do tempo semafórico nas vias de grande fluxo, né? A implementação de infraestruturas de acalmamento, de tráfego e redução de velocidade, especialmente nas vias estruturais, né? E a redução dos locais destinados ao estacionamento para a implementação de estrutura cicloviária e ampliação das calçadas também, dentre outras políticas, enfim, que também priorizam o transporte a pé, sem necessariamente estar falando do transporte a pé, como, por exemplo, os eixos de estrutura, de adensamento nos eixos estruturais, né? Além disso, ele destina também verba para isso, né, orçamento através do Fundurb, onde 30% do volume do Fundurb ele é destinado ao transporte coletivo, ao investimento em transporte coletivo, dentre os quais o transporte a pé também. O PLANMOB de 2015 ele já menciona as precariedades das calçadas, né? E basicamente devido a um aspecto muito importante, que é a divisão da responsabilidade da calçada, da infraestrutura da calçada entre o poder público municipal e o proprietário do lote, o proprietário do imóvel, né, que fica na calçada. Basicamente, isso acontece, a responsabilidade das prefeituras através do plano emergencial de calçadas é mais nas vias arteriais, né, a gente vai ver mais para frente nas figuras, e nas vias locais para os proprietários, né? O PLANMOB ele estabelece um conjunto de metas, né? Dentre os quais o plano de emergencial de calçadas para reforma e readequação de cerca de 250 mil metros quadrados de calçada até 2028. 250 mil metros quadrados de calçadas reformadas a cada ano até 2028, né? E também ele recomenda o planejamento da primeira pesquisa com focos em deslocamento a pé. E, por último, o Estatuto do Pedestre, em 2017, ele estabelece uma série de objetivos, aí, dentre os quais a melhoria das condições de calçada e travessia e microacessibilidade nas diferentes regiões do município, e ele prevê a elaboração também de um sistema de informação focado na mobilidade. Bom, esse gráfico que a gente está vendo aqui agora na tela, ele representa as medianas ponderadas pela metragem de cada calçada em cada região administrativa da cidade, né? Então, a gente vê aí que a distribuição dessas calçadas, né, no eixo X, a largura das vias, indo de 0 a 5 metros, e no eixo Y, em cada uma dessas linhas, a densidade, né? Enfim, a quantidade de metros lineares distribuídos nesse gráfico que a gente tem em cada região. A gente pode perceber que a região centro, oeste e sul 1, na verdade, né? Elas são as que mais apresentam maiores larguras medianas das calçadas, enfim, que as calçadas são mais amplas e mais adequadas. Já a leste 2, a norte 1, a norte 2 e a sul 2, elas apresentam calçadas mais estreitas, uma distribuição que contém calçadas mais estreitas, né?
aqui no mapa da direita a gente consegue ver como que essas regiões estão distribuídas espacialmente na cidade de São Paulo. Nesse segundo gráfico, nessa segunda figura que a gente está apresentando agora, existe um cruzamento de várias dimensões espacializadas, né? A proporção do modal a pé, a largura mediana das calçadas, as zonas de origem e destino, que é uma pesquisa do metrô, organizada pelo metrô, e a contagem de pedestres da CET. A gente pode ver que a região leste, a região norte apresentam larguras medianas de calçada abaixo de 2 metros, e um alto percentual de deslocamento a pé, né? Então, se eu for com o mouse aqui, vocês estão vendo o meu mouse, a região leste, onde tem essa legenda em vermelho, e a região norte aqui tem uma concentração bem expressiva, de uma concentração alta de deslocamento feitos a pé para um conjunto de calçadas que é inadequado, que são abaixo de 2 metros, que a pesquisa acabou considerando, né? Já a região central, aqui no centro expandido, onde a participação do deslocamento a pé é alta também, existe uma concentração alta de empregos, elas apresentam uma largura mediana boa, né, de calçadas maior do que 3 metros. E um outro aspecto que nessa imagem fica bem destacado aqui, esses pontinhos pretos, onde existem contagem de pedestres da CET, eles não são representativos dos locais onde, por exemplo, tem uma grande quantidade de viagens a pé e as calçadas estão abaixo dos 2 metros aí pretendidos, né? Nessa figura aqui, a gente já acaba percebendo que as PECs, né, o Plano Emergencial de Calçadas, aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, os locais onde a prefeitura tem a responsabilidade pela reforma e ampliação das calçadas, eles estão bem concentrados aqui na região central da cidade, né, que é justamente onde estão concentrados os empregos, mas que nas regiões mais periféricas, onde a gente viu na figura anterior também que existe uma grande concentração de quantidade de viagens a pé, o PEC não chega até lá, então o que acaba causando um potencial para desigualdade, né? Nessa próxima figura, a gente tem um gráfico aqui, na figura 6, onde a gente consegue perceber que as regiões centro e a região oeste, elas são mais beneficiadas com essa PEC, né? Então, justamente o que mostrou na figura anterior, a distribuição do Plano Emergencial de Calçadas, ou seja, retomando, aonde a prefeitura é responsável pela reforma e ampliação de calçadas, é justamente onde as calçadas já são naturalmente mais largas, né? Elas já são originalmente mais largas. Então, a gente pode ver aqui por esse gráfico, onde existe, ele foi ponderado pela quantidade de população, então, é o comprimento das calçadas da PEC, considerando a largura abaixo, né, nessa parte preenchida aqui, e acima na barra transparente, ou seja, na barra transparente é onde está acima do mínimo previsto, dividido pela quantidade de pessoas residentes, né, em metros. Então, aqui a gente tem, para cada pessoa residente, 37 centímetros, que elas são acima dos 2 metros pretendidos, e 0,2, ou seja, 2 centímetros, que elas são abaixo do mínimo pretendido. Então, a gente vê que é mais um indício aqui, uma evidência de que as PECs estão localizadas em regiões onde já haviam a infraestrutura mais adequada e onde estão também concentrados os empregos. Nessa figura 7, a gente tem dimensões de classe e raça relacionadas às dimensões de calçada, né? Então, a gente, por aqui, consegue atribuir para quais classes e raças as calçadas mais amplas, as calçadas mais adequadas estão à disposição, né? Então, a gente pode ver que a distribuição das larguras de calçada, se ela fosse homogênea, por exemplo, né, como aqui, por exemplo, todas essas bolinhas coloridas estariam concentradas no centro.
Nas calçadas acima de 4 metros, aqui, por exemplo, a gente vê que elas não estão distribuídas homogêneas, ou seja, as calçadas de 4 metros, elas estão muito mais disponíveis para a classe alta branca do que, por exemplo, para a classe baixa negra. No entanto, a situação é inversa quando a gente considera calçadas de 1 metro a 1,5 metro, ou seja, abaixo do ideal, que elas estão representativamente mais concentradas para aquela população de classe baixa e negra, né? Aqui tem uma outra dimensão também que pode ser demonstrada nesse diagrama, que é pela largura do traço, a quantidade de moradores, né? Então, aqui a gente tem as calçadas de 4 metros devido a poucos moradores de classe alta branca. E as calçadas menos adequadas, podemos dizer assim, ela está mais disponível para moradores para muitos moradores, no caso aqui de 1,5 a 2 metros, de classe baixa e negro, né? Nessa última figura também, eu acho que está o achado mais importante que eu considero dessa nota técnica, né? Que é enquanto a população de classe alta e branca se destaca por morar em locais com as calçadas mais largas, a população de classe baixa e negra vive em locais onde as calçadas são mais estreitas. Eu acho que esse é um grande achado dessa nota técnica e que, de certa forma, é reproduzido em outros aspectos da cidade também e que talvez seja importante para salientar essas recomendações, as recomendações que o nosso grupo de pesquisa encontrou. Bom, de uma forma geral, houveram alguns achados importantes, né, nessa nota técnica que precisam ser salientados. Por exemplo, que falta dado aberto sobre as reformas da calçada, do plano emergencial de calçadas. Então, não existe como saber o que estava previsto, o que já foi concluído, o que ainda falta ser realizado das calçadas das PECs, né, dos planos emergenciais de calçadas, lembrando que aquilo onde a responsabilidade pela reforma, pela ampliação, é do poder público. Tá? Não houve avanço também na proposta do Planmob para a responsabilização da municipalidade pelo total das calçadas, ou seja, o poder público ele é responsável pelas calçadas do PEC, que são aquelas mais localizadas na região centro-oeste da cidade, que elas estão espalhadas até por outras subprefeituras, mas mais concentradas ali, enquanto as vias locais elas acabam sendo de responsabilidade do proprietário do imóvel que está lindeiro a calçada, né? Ou seja, são duas, existe uma certa antinomia aí, porque a partir do momento que o proprietário do imóvel na lindeiro a PEC, ele não é responsável pela calçada, aquele proprietário que ele está numa via local, ele é responsável e pode ser até multado, né? Então, existe essa certa antinomia, e não só em relação às calçadas, mas como, por exemplo, com outros modos de transporte, né? Com outros modais. Por exemplo, o leito carroçado é de responsabilidade total da prefeitura, enquanto a calçada ela é dividida, assim, né? Então, por conta disso e por conta de todos os achados dessa nota técnica, o grupo abriu 3 frentes de atuação, sugestão de 3 frentes de atuação para o poder público, né? A primeira é justamente essa, de responsabilidade da gestão da calçada, né? De ser para toda a cidade, de forma homogênea, para a responsabilização da calçada ser a cargo do setor público da municipalidade, mesmo porque há recursos para isso e que alguns desses recursos não foram usados ainda do Planurb, como algumas notas técnicas do SEM mesmo já ressaltaram, né? A segunda atuação para o poder público é a redução das desigualdades das condições de microacessibilidade nas diferentes regiões do município, né? O município ele é heterogêneo, com necessidades heterogêneas, com as formas heterogêneas, então a gente precisa reduzir essas desigualdades, né? E a terceira frente de atuação é na prática da coleta e disponibilização de dados de forma aberta para elaboração e implementação de políticas públicas para a mobilidade, né? Então, a gente precisa conhecer o comportamento
da mobilidade a pé, para, a partir disso, propor política pública e, a partir disso, também verificar a eficiência daquela política pública, né? Então, a coleta e disponibilização de dados de forma recorrente, específica para o transporte a pé na cidade de São Paulo. Obrigado.